Olá, estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre projetos de vidas, falando sobre neuromarketing, com o Fernando, especialista em mídia e tecnologia, vai falar um pouco mais, né, sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante, atual e que mexe, claro, com tudo que tem a ver com o ser humano. Fernando, como é que é o neuromarketing? Obrigado, Luiz, por estar podendo falar sobre esse assunto aqui para a galera. O papo é o seguinte: neuromarketing aparece, embora seja uma ciência que surgiu mais ou menos em 1993, há alguns relatos um pouco mais antigos, porém, como ciência voltada ao marketing propriamente dito, por isso neuromarketing, aparece com o advento da internet, com o fato da gente ter site, blog, fazer opinião, redes sociais, mídias sociais, que é uma maneira mais ampla. O neuromarketing surge justamente por causa disso. O que tem isso a ver com marketing? O que tem isso a ver com internet? Tem a ver com o fato de você precisar comunicar, mostrar aquilo que você tem para oferecer para aquele teu público, para aquela pessoa que está assistindo ou está vendo, lendo algum post que você está fazendo, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, ou seja, numa rede social qualquer, em que você, ao colocar um texto, esse texto está movendo, está evocando, que é o termo melhor, né? Está buscando determinadas emoções desse teu leitor. O neuromarketing vem com uma outra pegada, diferente do marketing tradicional dos PEIs, lá do ponto, praça, né, do praça, preço, promoção, que eram os pilares do marketing tradicional. Embora isso não esteja sendo excluído do marketing digital, daquilo que vai estar dentro da internet, o neuromarketing está falando muito mais de gatilhos mentais, está falando das crenças limitantes. Ou seja, eu vou estar levando uma pessoa que está acompanhando a minha postagem, que está vendo o meu vídeo, que está vendo um conjunto de imagens que eu esteja exibindo nas minhas redes sociais, a uma experiência de compra. Hoje se diz que o grande lance na internet é vender sem vender. Ou seja, o meu cliente, o meu leitor, aquela pessoa que me segue no Facebook, me segue não porque eu tenho um produto legal para vender, não porque eu tenho lá na minha página um monte de anúncio, compre isso, compre aquilo, faça isso, faça aquilo. Imagina só, o que aconteceu com a televisão depois que inventaram o controle remoto? O anúncio, aquele intervalo de publicidade, começou a ter um problema sério. Daí começaram os vídeos mais interessantes, vídeos que contavam histórias, que evocavam emoções, para fazer com que nós, telespectadores, não apertasse aquele botãozinho para trocar de canal na hora que viesse o anúncio. E, portanto, o neuromarketing hoje na internet já é muito mais profundo pelo ponto de vista de emoção, de envolvimento a esse meu acompanhante, esse meu leitor, que eu tenho que usar então de determinados artifícios para levar essa pessoa a uma experiência de consumo, que o termo técnico é UX, UX, User Experience, a experiência do usuário. Quando a gente fala sobre isso, lembra que a gente vai falar hoje, quando a gente tem um amigo que a gente está conversando sobre um determinado negócio, um site que eu visitei, o que mais que em geral a gente comenta? Eu gostei muito de lá, eu achei que lá tem informação interessante, aquela pessoa me atendeu tão bem lá no inbox que eu achei, poxa, foi bom eu ter visto ou ter conhecido tal pessoa. Portanto, estamos falando da experiência, não que o produto dela é bom. O que você faz quando quer escolher um copo, uma câmera, uma carteira, uma calça, um sapato? Você não vai pesquisar na internet hoje em dia para saber se alguém comprou aquele produto e qual foi a experiência dessa pessoa ao ter comprado aquele produto naquela loja com aquela pessoa? Portanto, estamos falando muito mais de experiência do que de preço. Perfeitamente. Hoje a gente vê muito isso, é comum até mesmo em farmácias. A gente vê a avaliação, né, do funcionário, a avaliação de como você foi atendido, como
na verdade, o que a empresa quer saber? Como que o cliente está recebendo aquele serviço, né? Na compra de um produto, como ele está recebendo o serviço de venda, de loja, do ambiente. Então a gente percebe realmente que cada vez mais nós precisamos conhecer, vamos dizer, a mente humana, como funciona as suas emoções, porque como você falou é bastante interessante. Nós não vamos, cada vez mais, nós não vamos colocar o nosso produto à venda. Não adianta a gente querer vender algo que as pessoas não queiram. O que a gente precisa é ajudar as pessoas a atender as pessoas, né, às suas necessidades. Então, o que as pessoas precisam? Então, o meu produto se encaixa nas necessidades dessas pessoas? Eu acho que é bem por aí, não é? Você me lembrou uma coisa bem interessante, Júnior. Olha só, hoje, imagine a seguinte situação. Você mesmo que agora está nos assistindo, talvez concorde comigo. Se eu chegasse para você agora e telefonasse para sua casa e você atendesse e dissesse assim: você quer comprar um celular? Qual é a sua resposta? Tenho certeza que a primeira coisa que você vai dizer é não. Eu não quero comprar um celular. Pera, o cara ligar para mim agora só para perguntar se eu quero comprar um celular? Eu não quero gastar meu dinheiro em nada. E olha, você pode ter até a grana e o celular ser uma grande ocasião, mas a primeira coisa que você vai falar é dizer que não. Mas se eu ligar para você e dizer assim: olha, conheci um celular sensacional. Ele tem uma câmera muito boa, a conexão dele é perfeita, pega em qualquer lugar, o áudio dele então é uma maravilha quando eu telefono para alguém, ou então para assistir o display dele, o monitor dele é ótimo, uma definição sensacional. E olha, é levinho, cabe no bolso, não me incomoda, tem uma capa legal que eu posso proteger, enfim. Comecei a falar das qualidades desse celular, comecei a falar da experiência que eu tenho por ter ou por estar usando aquele equipamento. Qual será então a sua principal reação? Se você estiver no momento de pensar assim: poxa, bem que eu estou precisando de um celular novo, esse meu celular não está bom já desse jeito que está. Então o Fernando está me dizendo sobre esse produto, deve ser bom. Qual é a pergunta que você vai me fazer? Aonde compra esse celular? Você comprou aonde? Eu comprei em tal lugar, a loja é sensacional, muito bem atendido. Você procura o fulano lá, o vendedor fulano de tal, que ele me atendeu maravilhosamente bem. Eu tenho certeza que ele vai conversar com você e vai te explicar o que você precisa saber mais. Fora isso, você vai fazer uma segunda pergunta, quanto custa? Está reparando que a palavra preço ou procurar saber sobre um preço foi a última coisa que você quis saber? Hoje nós não compramos necessariamente por preço. Compramos por experiência, compramos por qualidade no sentido de o serviço que me é prestado é bom. Várias pessoas elogiaram, portanto, eu também quero ir lá. Perfeito, bastante interessante isso. E é verdade, hoje ninguém, cada vez mais, né, o supérfluo a gente tem deixado de lado. Nós vamos à procura daquilo que nos serve, do que nos é necessário, para que nos traga algo, né? É uma troca, a gente não vai comprar nada por comprar, a gente precisa comprar sabendo da utilidade daquilo. E aí sim a gente vai fazer, eu percebo bem que nessa fala sua, que quando você está passando essa ideia do celular, você agrega valor, né? Aquele celular, vamos dizer assim, que para você não valia nada quando a pessoa fala você quer comprar um celular, ele passa a ter um valor imenso quando você começa a perceber que aquele celular vai te trazer muita coisa boa. Olha um detalhe muito interessante que a gente vai falar de um case de uso de neuromarketing ou aplicação dos conceitos de neuromarketing que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece. O caso da Apple, aquela maçãzinha mordida. O que nos leva inconscientemente a pensar quando vemos ou a sentir, ou qual é a emoção que nos é levada quando a gente olha aquela maçãzinha? Maçã leva de pecado e lembra de desejo. Não estamos falando se aquele produto é bom ou se é ruim, se faz aquilo que eu quero, e sim que é um objeto desejado. Eu quero ter um produto Apple.
Esse foi um desafio quando eles criaram o produto, que levantar a tampa do laptop, se eu ponho a maçã voltada para mim, que sou usuário, quando levanto a tampa, ou se eu ponho para o outro lado, que aí nesse caso se põe voltada para mim, quando eu levanto a tampa, essa maçã estaria de cabeça para baixo. O que resolveram pensar? Bom, se eu puser a maçã voltada apenas para o usuário, eu só estou mostrando para uma pessoa. Mas se eu puser a maçã ao contrário, na posição que a tampa que eu levanto, eu estou mostrando para todo mundo que estiver em volta naquele ambiente. Nossa, aquele cara tem um equipamento Apple, o computador dele é Apple. E, portanto, o que acontece? Investiram pesado em design harmônico, design que nos leva a ter um objeto de desejo que tem aquela maçãzinha. Portanto, eu comprei um computador que não faz nada de diferente que qualquer outro computador faz. Tem editor de texto, entra na internet, digita igual, tem teclado no mesmo lugar, trabalha com mouse, ou seja, pode ligar na impressora, tem câmera, ou seja, qualquer outro computador faz a mesma coisa. Mas se for um Apple, é um Apple. Ou seja, por que tem isso? Porque nos estimula o desejo, nos estimula a vontade de ter e sermos alguém diferente na multidão. É muito interessante, né, Fernando? A gente percebe também que isso me faz lembrar que muitas vezes, né, a gente aprende na escola que o homem é um ser racional que tem emoções. Mas a gente começa a perceber com a vivência que, na verdade, o homem é um ser emocional que tem razão, que usa também da razão. Mas ele é muito mais emocional. As compras são feitas muito mais pela emoção. Sim. Então o neuromarketing é fundamental para que todos tenham conhecimento para poder utilizar dessa ferramenta que vem a agregar ainda mais aos empreendedores, né, empresários, aos que trabalham, né, com a vida, né, no comércio, de poder entrar, né, na cabeça, né, das pessoas, ou seja, saber se comunicar, né, é uma comunicação psicológica, né? Vai longe isso, né? Muito. Porque a gente está falando de neurolinguística, está falando de como eu faço com que alguém tenha a emoção que eu quero que ela tenha. Eu estou falando para essa pessoa que ela, por alguma razão, tem algo que a limita, a limita no atingir um determinado objetivo. Mas como a gente está falando de marketing, a nossa visão como empresário, vamos dizer assim, é que eu preciso levar esse meu cliente, a essa pessoa, possível cliente, para que compre, para que experimente, para que tenha a experiência de uso e de compra daquele produto ou serviço que eu quero prestar. E isso, pessoal, não é que seja uma ciência nova. Ela existe, como eu estou dizendo, como existe quase que a raça humana quando estuda psicologia. Porém, hoje, a internet me permite segmentar o público, me permite delimitar em que área, em que região geográfica eu quero atingir, me permite segmentar por faixa etária, por emoções necessárias, por interesses. E o neuromarketing, então, vai falar a linguagem, vai levar aquele grupo que eu escolhi para vender o meu peixe, vamos dizer assim, entenda ou que se emocione o suficiente para que ele consuma aquele meu produto, aquele meu serviço. É mais ou menos por aí. É bem por aí, né? É verdade, a gente precisa, né, conhecer, vamos dizer, tendo o nosso produto, nós precisamos conhecer quais são esses consumidores e entender como funciona a cabeça desses consumidores, para você poder atingi-lo, ou seja, para poder mostrar a eles da necessidade desse produto que você tem para vender. E aí, então, como nós já estamos no fim desse bloco, eu queria que você passasse uma mensagem final sobre esse assunto, né, da neuromarketing. Pô, Luiz Carlos, olha só, a única frase que é a melhor frase que eu me lembro aqui, que penso que vai se encaixar em tudo que a gente está conversando até agora, é uma frase do Bailey lá no Conto de Alice. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Portanto,
Se nós temos um objetivo, nós queremos alcançar alguma meta, um resultado na vida, nós precisamos ter as ferramentas necessárias para que atinja esse resultado. Bom, todos nós temos todas essas ferramentas? Potencialmente sim. Porém, algumas delas a gente já tem a habilidade de usar, outras não. Fazer disso a nossa estratégia, ou fazer com isto a nossa estratégia para que os meus negócios tenham a potencialidade aumentada, que atinja os resultados que, em resumo, para quem tem uma empresa, quer vender mais, então quer ter mais cliente, porque se eu tenho 10 clientes e esses 10 clientes foram servidos, eu tenho que arranjar novos 10 clientes. A não ser que eu tenha alguma coisa que seja de recorrência, que eu venda alguma coisa que todo mundo tem que comprar, como por exemplo, bateria para câmera. Eu tenho que comprar toda hora uma bateria nova, porque ela vai acabar, não vai consumir. Ou uma bateria para celular, ou por exemplo, assinatura do uso da linha. Se eu não pagar por mês, eu não vou usar. Enfim, caso contrário, eu preciso encantar o meu cliente para que ele volte. Mas mais ainda, que ele conte para todo mundo. O neuromarketing está dentro desse conceito, daquela estratégia que a gente pensa assim, se o teu cliente está insatisfeito, ele vai falar para 10 pessoas. Se ele estiver satisfeito, alegre, ele vai falar para 3. Portanto, o servir bem, atender bem, ter um bom relacionamento com o teu cliente, requer estratégia. Não basta você ser somente bem-humorado, educado. Isso não é suficiente. Você tem que encantar. Você tem que ir muito mais além do que apenas servir bem. Isso mesmo, Fernando. Que bom. Então nós estamos terminando o nosso segundo bloco e daqui a pouco nós vamos voltar falando sobre o marketing digital. Até daqui a pouco.